Amém. Irmãos, nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja, já cobrimos a natureza da igreja, estamos falando também sobre o propósito, a autoridade da igreja, e nós, focando sobre o assunto da autoridade da igreja, nós falamos um pouco sobre o poder da igreja, a disciplina da igreja, e agora estamos tratando sobre os oficiais da igreja. Por fim, nós cobriremos o assunto do governo na igreja local. Agora nós estamos dividindo o tópico do tópico de liderança em dois. A igreja neotestamentária, ela é conduzida por dois grupos de líderes. Pastores ou presbíteros, ou bispos, ou anciãos, são palavras que são no Novo Testamento usadas de forma intercambiável para descrever a mesma pessoa, o mesmo ofício, o ofício de condução espiritual da igreja. E também nós temos os diáconos. Nós já gastamos um tempo falando sobre os diáconos, e agora nós estamos gastando tempo para cobrir o assunto dos presbíteros. E nós estamos dividindo esse assunto dos presbíteros em 4 partes, para que nós possamos entender o ministério dos presbíteros de uma forma mais clara também. Em primeiro lugar, nós estamos definindo quem são os presbíteros, já fizemos isso, já mostrei para vocês quem são os presbíteros. Em segundo lugar, nós temos o que os presbíteros fazem, nós estamos gastando tempo sobre isso. Qual é o papel ou o trabalho desempenhado pelos presbíteros de uma igreja local? Depois nós vamos falar sobre como os presbíteros se relacionam com a equipe ou com os diáconos e com o pastor, porque o pastor ele também é um dos presbíteros, mas ele tem uma função que o destaca dentre os presbíteros também. E por fim, nós vamos falar sobre como os presbíteros se relacionam com a congregação. Na nossa última mensagem, nós começamos a tratar sobre o que os presbíteros fazem. Deixa eu só colocar no slide lá sobre o que os presbíteros fazem, que nós já falamos sobre quem eles são, o que os presbíteros fazem. E a primeira coisa que eu disse para vocês foi que os presbíteros, eles oram. Quando nós olhamos lá, em Atos capítulo 6, que nós temos lá o início da organização da igreja, onde nós temos um protodiaconato, onde a gente tem a igreja na sua condição mais embrionária, mais inicial, nós percebemos que os apóstolos, eles disseram que eles não conseguiriam suprir as mesas, porque eles precisavam dedicar tempo em 2 áreas principais. Quais eram elas? A oração e a pregação da palavra. Então os presbíteros, como aqueles que assumem a função dos apóstolos nas igrejas locais também, eles têm essa responsabilidade de desenvolver o ministério de oração. Eu já gastei tempo com isso, por isso que eu não vou me delongar mais nesse ponto. E nós pausamos ou terminamos a nossa aula falando sobre a segunda responsabilidade dos presbíteros. Se a primeira é a oração, a segunda é a pregação ou o ensino. Então a segunda atividade fundamental para um presbítero é pregar, é ensinar a palavra de Deus à congregação. Olhe comigo o que a palavra de Deus nos diz em 1 Timóteo, pastor. 1 Timóteo 3, 2. Paulo se dirige e ele começa dizendo assim para aquela igreja: fiel é a palavra. E ele vai dizer: se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Antes de o episcopado, excelente obra almeja. Antes de mais nada, a gente pode perceber no verso 1, pode voltar lá para o verso 1, que ele coloca que a primeira característica para alguém ser um presbítero, para alguém ser um pastor de uma igreja local, é o desejo. Porque se alguém chega para você e fala: você tem interesse? Você gostaria de ser um presbítero? E você fala: de jeito nenhum. Não sirva como um presbítero, você vai ser um sofrimento para os presbíteros. Falar, primeiro, é meio doido, né? Se tem esse desejo, as pessoas podem dizer humanamente falando: é meio doido. Não.
O que o apóstolo nos diz é que essa pessoa deseja uma obra que ela é o quê? Excelente. Muitos de nós incentivamos e gostaríamos de ver os nossos filhos formados e a gente fala, eu gostaria muito de ter um filho, e você coloca determinada profissão. Muitos de nós falam, o sonho, pelo menos a gente costuma ver as maiores profissões ali, né? Quer ser um médico, quer ser um advogado de sucesso, quer ser um engenheiro, um jogador de futebol. Raramente você vê, hoje em dia, as pessoas dizerem, eu quero um filho pastor. Mas de fato, o que Paulo diz é que se alguém deseja uma obra que ela é o quê? Excelente. Então nós devemos incentivar os nossos filhos a trabalhar com aquilo que a palavra de Deus diz ser a profissão, entre aspas, porque é uma profissão, entre aspas, excelente. É um privilégio servir nessa área. Agora o apóstolo diz que quem deseja essa função, deseja algo que é excelente. Mas não basta somente a pessoa desejar aquilo. Ela também precisa ser qualificada para exercer aquela função. E é por isso que o apóstolo vai começar a dizer quais são essas qualificações. E no verso 2 ele diz: é necessário, ou seja, obrigatório. A pessoa que vai exercer essa função, ela precisa o quê? Pois que o bispo seja irrepreensível, e ele coloca lá, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro. E você lembra que a gente já gastou tempo falando sobre cada uma dessas características, mas é que eu quero destacar principalmente, porque todas aquelas outras qualificações também são necessárias para um diácono de uma igreja, para alguém que vai servir no ministério diaconal. Na verdade, todas essas qualificações são necessárias para todo cristão piedoso. Como eu disse para vocês, não são características excepcionais, são características que devem definir um bom cristão. Mas existe uma coisa que o distingue do diácono e de qualquer outro cristão: um presbítero, um pastor, aquele que anseia o episcopado, ele deve ser apto para ensinar. Por quê? Porque é isso que os presbíteros fazem. Essa é a função principal de um pastor, ensinar. Eles ensinam as escrituras. E como eu disse para vocês na última aula, você só é capaz de ensinar aquilo que você um dia aprendeu. Então, se você não tem o desejo, o seu coração não arde pelo conhecimento das escrituras, por conhecer a palavra de Deus, por gastar tempo estudando a palavra de Deus, preste atenção, Deus não te chamou para ser um presbítero, ok? Se não arde no seu coração um desejo por estudar a palavra, se você não tem prazer em fazer isso, e entendam, eu conheço muitos que exercem o ministério pastoral que não têm qualquer prazer em estudar a palavra, que fazem disso como um fardo, que não querem progredir no seu conhecimento teológico. E essas pessoas sofrem. E eu digo, de fato, não podem ser chamadas por Deus. Porque Steven Lawson, ele diz no seu livro sobre o ministério pastoral, ele fala, se Deus te chamou para voar, Ele vai te dar asas. Se Ele te chamou para ser um pastor, Ele vai te dar essa aptidão para o ensino e para o estudo. E se você não o tem, você não foi chamado para exercer essa função. Então a primeira característica é essa. O presbítero, a segunda, né, que nós já vimos a primeira, que era a oração. O presbítero é alguém que prega, é alguém que ensina. E principalmente o momento onde ele vai mais exercer esse ministério, onde ele mais se prepara durante a semana, é quando ele sobe para pregar no domingo. Ali é o ápice do ministério do ensino de um pastor, onde ele prepara a semana inteira e ele vai gastar horas, entendam, várias horas, lendo,
estudando e preparando o sermão para alimentar o rebanho, para trazer a igreja a qual Deus o colocou como responsável. Então, basicamente, um pastor, ele está ocupado no ministério da oração e no ministério de alimentação, alimentando a igreja de Deus através da sua palavra, através do sermão. Então, os presbíteros, eles ensinam a palavra enquanto eles pregam. E eles são separados para a realização desse trabalho em tempo integral. Por isso que, dentro do grupo dos presbíteros, nem todos os presbíteros precisam ser consagrados ao ministério de tempo integral. Mas quem for se dedicar para o ensino principal da igreja, esse precisa ser dedicado a tempo integral. Ao igreja ter condições, essa pessoa deve ser separada dentro do corpo de presbíteros, para que ele possa, durante a semana, se preparar para exercer com maestria o ministério do ensino e da pregação na igreja local. Os outros auxiliam em várias outras áreas, mas eles não têm a responsabilidade principal do ensino dominical. Existe o pastor. Dentre os presbíteros, nós temos o pastor, que é um presbítero, mas que exerce o ministério de condução espiritual e de, principalmente, ensino nas Escrituras. Ele geralmente é o mais preparado, tanto academicamente como também espiritualmente, para fazer essa tarefa e conduzir a igreja local junto com o presbitério daquela igreja local. Agora, é só nesse momento que um presbítero ensina, quando ele sobe na igreja para pregar no domingo? Existe uma frase que diz que a gente pode ensinar com as palavras. Nossas palavras, elas ensinam, mas os nossos exemplos gritam. Então, um pastor, ele ensina através da maneira como ele conduz a sua própria vida também. Ele vai ensinar sendo exemplo, e a palavra de Deus nos diz, quando o Timóteo, um jovem pastor, ele está exercendo o seu ministério, e como um jovem pastor, dentro de uma cultura que não valorizava o jovem, que valorizava muito mais a sabedoria dos anciãos, ele estava sofrendo grandes ataques, ele estava pronto a abrir mão do ministério diante de tanta dificuldade que ele estava enfrentando. Quando Paulo vai falar para Timóteo, ele diz para ele, bem claramente, que ele deveria se tornar padrão para os fiéis. É fácil ser padrão para infiel, qualquer coisa serve. Agora, e ser padrão para os fiéis? Esse é o grande desafio de um pastor, se tornar exemplo de conduta para os fiéis. Ele deve ser um modelo de cristão, cujo qual a igreja deve também buscar seguir. Ele vai falar, olha, é mais ou menos como eu vou olhar para fulano e eu vou buscar imitar a fé que fulano tem. Paulo não fez isso? Sede meus, o quê? Imitadores. Porque eu sou um imitador de quem? De Cristo. O que Paulo está dizendo é, enquanto eu estiver imitando a Cristo, você deve fazer o quê? Me imite da mesma forma. Paulo era perfeito, por isso ele disse isso? Ele disse que ele era e se considerava o principal dos pecadores. Mas mesmo assim ele olha para aquela congregação, para aquelas igrejas, para aqueles crentes e fala, sejam meus imitadores, porque eu estou buscando imitar a Cristo. Irmãos, eu sou o falho, eu só não digo que eu sou o pior dos pecadores, porque Paulo já tomou essa posição. Mas eu posso falar que eu sou o segundo pior então. Mas eu estou buscando imitar a Cristo. E enquanto estivermos buscando imitar a Cristo, vocês devem buscar imitar pessoas assim. Então o ensino, ele não é somente quando a gente abre a Bíblia para pregar. É um ensino que acontece durante o dia, a vida, no decorrer da vida comum. Obviamente também nós podemos ter presbíteros que vão ensinar em pequenos grupos, existem momentos assim, quando nós temos reuniões de homens, reuniões de classes de EBD, ou determinados momentos onde eles podem exercer esse tipo de ministério. Existem outros, e eu conheço alguns presbíteros que exercem esse ministério, mas que eles não pregam, mas eles escrevem livros, eles escrevem conteúdo
que é muito útil tanto para as igrejas locais deles, quanto também para outras igrejas. O Ministério Nove Marcas é um exemplo disso. Eles têm vários livros escritos, e muitos desses livros são escritos por presbíteros da igreja local, que não têm a função de pregar dominicalmente na igreja, mas que ensinam através dos materiais que produzem. Então, sem dúvida, existem muitas maneiras de você ensinar. Então, os presbíteros, eles têm essa responsabilidade. Ensinar o evangelho, ensinar as boas novas, ensinar o caminho pelo qual ele está conduzindo a sua vida aos outros. Então, os presbíteros, eles devem falar a verdade, eles devem pregar a verdade, capacitados pelo Espírito Santo, e levar o evangelho a toda criatura. Essa é a função principal de um presbítero. Quando nós olhamos o que a palavra de Deus nos diz, ele fala o seguinte, que a função de um pastor é pastorear. E é isso que é o terceiro ponto nosso. Um pastor, ele não somente tem a responsabilidade de orar, ele não somente tem a responsabilidade de ensinar, mas um pastor também pastoreia. Pode voltar para o slide, só para eu passar para esse terceiro tópico. Aí. Então, os presbíteros, eles fazem o quê? Eles pastoreiam. E essa é uma palavra bastante abrangente para o que os presbíteros fazem. Então, os pastores, eles pastoreiam. Vamos ver isso de uma forma mais prática nas Escrituras. Quando nós olhamos para Atos capítulo 20, vai colocar ali, Atos capítulo 20. Atos 20 e 28. Olha o que Paulo está falando para os presbíteros. Você se lembra, capítulo 20, Paulo, ele convoca os presbíteros de Éfeso para se despedir praticamente. Ele está encerrando ali um ciclo da vida dele e ele está chamando aqueles presbíteros. E é o que ele fala para os presbíteros. As últimas palavras que ele deixa de recomendação. Primeira coisa que ele fala, cuidem de quê? De vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. E eu já falei, é intercambiável. Então entenda bispo como pastor. Agora, o que os pastores fazem? Para o quê? Pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, qual é a responsabilidade de um pastor? Pastorear. Legal, explicou muita coisa, né? Agora vamos dar uma olhada sobre o que Pedro vai dizer sobre a função pastoral. 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, texto bastante conhecido, onde o apóstolo está falando com presbíteros, onde ele também se identifica como um presbítero. Olha o que ele vai dizer, versículo 1, volta para o versículo 1. Ele fala, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero com eles. Então ele se coloca no mesmo barco que os presbíteros a quem ele está exortando. E ele fala, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. E olha lá, ele vai falar, peço. E é interessante porque em algumas versões está escrito rogo. Ele está implorando ali no original. Ele está implorando para aqueles pastores e ele também fazer o seguinte, pode virar para o próximo versículo. Que eles façam o seguinte, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Então, o que um pastor faz? Ele pastoreia. Sabe qual é o sentido dessa palavra pastorear? Dar pasto. É dar pasto. Quando você tem um grupo de ovelhas, você tem um pastor de ovelhas, o que esse pastor de ovelhas faz? Principalmente, ele pastoreia. Ele vai alimentar, é dar pasto. Então, quando nós olhamos nas Escrituras, você vai ver muitas vezes essa função, o pastor, um substantivo, sendo associado a pastorear, que é esse verbo. E o que um pastor faz? Um pastor, primeiro, ele conhece as ovelhas. Você se lembra que Jesus fala? Eu sou o bom pastor. E ele fala que ele conhece as suas ovelhas. Primeira coisa que um pastor deve fazer, ele deve conhecer as suas ovelhas. E eu disse para vocês que a melhor forma dele conhecer a ovelha é orando por ela. É gastando tempo
em oração por ela. Existem pastores que não sabem nem os nomes dos membros nas ovelhas que ele pastoreia. Eu me lembro de receber uma pessoa aqui na igreja, há tempos atrás, e ele disse que ele frequentou uma determinada igreja, essas igrejas um pouquinho maiores e tudo mais, né? Mais dos nossos dias aí, mais badaladinhas dos nossos dias, né? E ele chegou, depois de 3 anos na igreja, ele cruzou com o pastor pelos corredores da igreja, ele foi lá e cumprimentou o pastor. E o pastor olhou para ele e falou: "Oh, tudo bem, seja bem-vindo, você é um visitante?" Ele era membro da igreja há 3 anos. Você acha que esse camarada orava por aquele indivíduo? Não tem como. Não tem como. E de fato, muitas vezes, esse tem sido o relacionamento entre igrejas e pastores. Pessoas que são inacessíveis. Pessoas que ficam lá distantes. E a intenção muitas vezes é essa mesmo, se tornarem cada vez mais inacessíveis. Porque assim, quanto menos acessíveis eles forem, mais tranquilidades eles terão. Agora, sem conhecer, não tem relacionamento. Então, o pastor, ele tem essa responsabilidade. Pastorear as ovelhas é conhecer as ovelhas. Existem ovelhas que são mais teimosas, o pastor tem que conhecer. Existem ovelhas que são mais preguiçosas, o pastor conhece aquela ovelha que é mais preguiçosa. Existem ovelhas que são rebeldes, e o que o pastor faz com a ovelha rebelde? Quebra a pata. E depois dá mais trabalho para ele, porque daí ele tem que carregar a ovelha durante todo o processo de restauração da pata da ovelha. Mas ele faz isso. Com qual objetivo? Pedagógico. Ensinar a ovelha. Próxima vez ela vai respeitar, ela não vai ser mais rebelde. Ovelhas são os animais, e entendam, quando eu digo ovelhas, eu também sou uma ovelha. O pastor também é uma ovelha. Essa figura que Deus usa para nos descrever, ela não é por acaso. Ovelhas são os animais mais vulneráveis que existem. Qual que é o sistema de defesa de uma ovelha? Berrar. Não tem. A ovelha, ela produz aquela lã de uma forma tão descontrolada que se não tiver um pastor para tirar a lã do corpo dela, sabe o que vai acontecer? Ela vai morrer. Vai chegar uma hora que a lã vai tomar conta, ela vai ficar tão pesada que ela vai cair e não vai conseguir levantar mais. De fato, ela precisa de cuidado. Se não for levada até a água, a ovelha não bebe água. Gente, os centros de sobrevivência, em geral, nos leva a querer e a se virar para beber ou comer. Uma ovelha, ela precisa ser levada. Você lembra o salmista fala? Leva aos pastos verdejantes, conduz-me às águas tranquilas, porque o Senhor, Ele é o meu pastor. Pastor de quem? De ovelhas. Agora, se você levar a ovelha para uma água muito agitada, ela não bebe. Se você levar a ovelha para uma água parada, ela também não bebe. A água tem que ser como? Corrente mais tranquila. Elas são exigentes, paladar requintado. Ela precisa ser levada à água, ela precisa ser levada aos pastos. Então o pastor precisa conhecer as suas ovelhas para poder fazer a sua função principal, que é alimentá-la. O pastor precisa alimentar a ovelha. Quando nós temos textos como esse, onde o pastor é orientado e exortado a pastorear a igreja, ele está dizendo, primeiramente, conheça as suas ovelhas. Em segundo lugar, alimente as suas ovelhas. Através de onde vem a alimentação que um pastor traz para uma igreja? Palavra. Através da pregação. Através dos ensinos semanais ou diários que muitas vezes acontecem. Quando nós vamos em visitas e nós abrimos as escrituras e também lá oramos e lemos as escrituras nessas visitas. Então o pastor tem essa responsabilidade. O pastor conhece, deve conhecer. O pastor alimenta, ele deve alimentar. Mas também o pastor, ele deve liderar as ovelhas. Quem é que conduz a ovelha até as águas tranquilas? O pastor sabe aonde as águas tranquilas estão. A ovelha sabe? Quem tem que fazer essa condução? O pastor. Onde estão os pastos verdejantes? Quem é que faz esse processo de conduzir as ovelhas? É o pastor. É o pastor que deve conduzir, direcionar
as ovelhas. Então existem áreas na sua vida, meu povo, que o pastor vai sentar com você e ele vai falar, à luz das Escrituras, essa decisão que você está tomando, ela está equivocada. Aí você fala, pastor, não devo nada para ninguém não, quem toma a decisão na minha vida sou eu. Você não entendeu então o que é um papel de um pastor numa igreja. Faz parte do ministério pastoral a orientação, o direcionamento. É para isso que Deus nos colocou aqui. Obviamente que eu vou deixar muito claro para você, quando eu ver algo e falar, olha, na minha opinião, é assim que você deveria conduzir-se. Agora, quando eu digo na minha opinião, você tem o direito de seguir ou não seguir. No final das contas, quem vai trilhar o caminho é você, não eu. E eu disse para você, na minha opinião, eu não faria. Você pode fazer ou não fazer. Agora, quando as Escrituras deixam claro sobre um tópico, e eu abrir para você e falar, a Bíblia diz é assim. Você não está contrariando a liderança ou a autoridade pastoral. Você está contrariando as Escrituras. E aí eu mato ou morro por isso. Aí, como a gente costuma dizer no jargão, o buraco é mais embaixo. Aí a gente vai trabalhar com muito mais seriedade, porque as Escrituras estabelecem. Existem muitos pontos onde a Bíblia não estabelece, mas existem muitos pontos onde a Bíblia estabelece. Então, o papel do pastor, ao pastorear uma igreja local, também é liderar, é direcionar. Então, meus irmãos, muitas vezes, antes de tomar decisões, antes de tomar atitudes que são tão importantes na sua vida, sente e converse com os seus presbíteros. Eles zelam pela tua alma, como a palavra de Deus nos diz. Eles querem o seu bem. Mas você vai, toma as decisões, faz, quebra a cara e depois vem conversar. E aí a coisa é muito mais dolorosa. O processo é muito mais complicado e muito mais difícil. Então os pastores, eles conhecem, eles alimentam, eles lideram, direcionam. E um pastor também protege. O pastor protege as ovelhas. É uma função pastoral. Contra o quê? Contra os inimigos, principalmente. Como eu disse, o sistema de defesa de ovelhas são praticamente nada. Correm mal, não tem qualquer dente para se defender ou garras, no máximo vai te dar uma cabeçada, talvez, sei lá, ou te empurrar, ou te dar uma patada de leve, mas sistemas ineficazes de defesa. Quem é que tem que proteger a ovelha? É o pastor. Então, um pastor numa igreja, os presbíteros de uma igreja devem proteger a igreja contra o quê? Principalmente os ataques do inimigo. Em quais áreas? Todas. Principalmente a heresia teológica. Principalmente os ensinos sutis, que a palavra de Deus nos diz que nos últimos tempos as pessoas sentiriam coceirinhas nos ouvidos, iam querer ouvir aquilo para satisfazer as suas vontades. E o evangelho da verdade, a palavra de Deus nos diz que ele é uma espada. A palavra é uma espada. A espada corta, ela fere. E nos últimos dias as pessoas não querem isso. Então um pastor, ele deve ser aquele que protege a igreja contra o erro doutrinário. Agora, para proteger a igreja contra o erro doutrinário, ele precisa conhecer a doutrina. Se ele não conhece a doutrina, ele vai proteger do quê? Mas só do erro doutrinário? Não. A ovelha precisa ser protegida dela mesma. Porque muitas vezes, como animais que não têm tanta... entendam, as ovelhas são animais conhecidos pela sua falta de inteligência. Em geral, as ovelhas são conhecidas pela sua falta de inteligência. Você vê um cachorro pastoreando as ovelhas, mas você não vê uma ovelha pastoreando os cachorros. Elas são desprovidas de inteligência. Muitas vezes, elas colocam-se em riscos desnecessários. E o pastor tem que estar lá para fazer o quê? Protegê-la. Esse é o papel de um pastor. Que dói bem menos, ou a gente vai aprender com os nossos erros, e dói bem mais. Agora entendam, de certo modo, todo cristão é chamado a pastorear. Todo cristão é chamado a pastorear. Os pastores têm essa função, mas todo cristão é chamado a isso.
Romanos capítulo 15, verso 14, diz assim. Paulo falando com aqueles cristãos em Roma, ele diz assim: e eu mesmo, meus irmãos, e sou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros, cuidar uns dos outros, orientar uns aos outros, pastorear uns aos outros. Então, não é somente uma responsabilidade, uma prerrogativa do pastor. O pastor, óbvio, ele é chamado para isso, mas você concorda que nosso alcance é limitado? Nós não conseguimos ter efetividade com tantas pessoas. Então, sem dúvida, quando nós temos uma igreja consciente do seu papel de pastoreio mútuo, as coisas mudam. O benefício é muito maior. Mas ainda que seja dessa forma, alguns homens são especialmente reconhecidos e separados para o trabalho de pastorear a congregação. Esses são aqueles que nós chamamos de os presbíteros, ou os pastores de uma igreja local. Então, pastorear é cuidar daqueles que não pertencem a você, mas por quem você tem responsabilidade. Essa é a verdade. Pastorear é cuidar daqueles que não pertencem a você, mas por quem você tem responsabilidade. Um dia você vai prestar contas, e isso faz um frio na minha barriga cada vez que eu digo essas palavras. A palavra de Deus nos diz claramente isso. O autor de Hebreus nos diz claramente isso. Que vocês precisam se submeter aos vossos líderes. Por quê? Porque um dia eles hão de prestar contas a Deus sobre a maneira como eles conduziram a igreja do Senhor. Observe o que Jesus vai dizer para nós em Lucas capítulo 12, versículo 35 e até o 48. Lucas capítulo 12, 35 a 48. Eu quero ler essa passagem aqui. Olha o que ele está falando. E é para isso que nós, como pastores, temos que preparar a igreja de Deus. Ele diz assim: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. 37. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria a sua casa que sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós? Ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-os com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia,
muito mais lhe pedirão. Pense sobre o que isso significa quando alguém se une a uma igreja. O que isso significa que nós acabamos de ler quando alguém se une a uma igreja? Vocês estão recebendo todas as semanas o quê? Alimento, ensino, instrução. E vocês são ensinados a viver todos os dias na expectativa da volta de Cristo. Qual que é o meu papel como pastor? Lembrar você para tirar o seu coração e os seus olhos deste mundo. Todas as semanas eu faço isso dominicalmente, para que você possa reconectar o seu coração com a eternidade. Porque facilmente nós nos apegamos com as coisas dessa vida. Facilmente nós nos deixamos encantar com a música que nós cantamos. Passarinhos, lindas flores, querem me encantar. Mas nós somos chamados a nos lembrar que um dia o Senhor volta. E nós devemos estar o quê? Preparados para esse dia. O pastor cuida das ovelhas, lembrando as ovelhas dessa realidade. Todos os dias. Todas as oportunidades que ele tem para ensinar. Se você é um presbítero, essa é a sua função. Essa é uma responsabilidade especial que Deus tem te dado. Hebreus 13, 17 diz que você um dia prestará contas a Deus sobre como você fez isso. Pode colocar lá em Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17 vai dizer, falando com os membros da igreja, obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem devem prestar contas. Essa é a função de um pastor. É isso que ele vai prestar contas, sobre como está a alma de vocês. Então, os presbíteros, eles devem liderar, proteger, cuidar, conhecer, alimentar as ovelhas. Tudo isso está envolvido no que é pastorear. Agora, como eles devem fazer esse ministério? Olha o que o versículo nos diz, que quando a igreja se submete, quando a igreja ela está pronta a receber essa orientação dos presbíteros, ele diz o seguinte, que eles possam fazer isso com o quê? Alegria e não... O ato de gemer aqui expressa o tamanho da dor que é para um pastor querer conduzir, proteger, alimentar, direcionar, e as ovelhas não quererem se submeter a essa alimentação, esse guia, a essa proteção. Ele vai exercer esse ministério como? Gemendo. E ele continua dizendo, do contrário, se ele fizer esse ministério gemendo, isso não trará proveito nenhum para vocês. Não vai ser útil para a igreja. Vocês não serão beneficiados enquanto não se submeterem ao ensino de um pastor que está submetido à palavra. Enquanto os presbíteros de uma igreja local forem servos da palavra, vocês, a igreja de Deus, devem se submeter àqueles presbíteros. E ou você se submete àqueles presbíteros, enquanto eles são submissos à palavra, ou você procura um outro lugar para você servir. Essa é a verdade. Porque senão não vai ser proveitoso para ninguém. Nem para você, nem para os presbíteros e nem para a igreja. Todo mundo vai sofrer. Então é bem claro a maneira como ele coloca aqui. Os presbíteros, então, devem exercer esse ministério e o ideal é que isso seja feito com alegria. E quando ele faz isso, irmãos, a igreja é beneficiada. Os presbíteros, a igreja, eles vão chorar juntos e eles vão se alegrar juntos. E os presbíteros vão desenvolver um relacionamento mútuo de cuidado, onde o presbítero cuida da igreja, os presbíteros cuidam da igreja, ao mesmo tempo que são cuidados pela igreja. A pior coisa que tem é quando igrejas são mesquinhas, egoístas e não têm qualquer senso de consideração para com os presbíteros de suas igrejas locais.
Os presbíteros, eles estabelecem com os membros um cuidado mútuo. Quando os presbíteros, eles estão comprometidos com o cuidado e serem cuidados, a igreja é beneficiada. Quando isso não acontece, há um desequilíbrio e as dificuldades acontecem. Os pastores ficam descontentes, a igreja fica descontente e as dificuldades surgem. Então os presbíteros, assim como na paternidade, para exercer o ministério pastoral, é necessário que haja muita paciência. Porque é um dos tipos de trabalho que mais exige paciência. É como criar filhos. Quantas vezes você precisa dar uma orientação para o seu filho? Num dia. Tanto que a gente costuma dizer, né? Fulano, eu já te falei 1000 vezes, 1 milhão de vezes. E muitas vezes eles ainda não fazem. Ser pastor é a mesma coisa, gente. Eu subo aqui domingo após domingo e digo a mesma coisa, muitas vezes. E falo a mesma coisa, e a mesma coisa, e a mesma coisa. Eu exijo paciência. É claro que às vezes Deus age de uma maneira soberana, onde você fala uma vez e a coisa resolve o problema, mas é raro. Na maioria das vezes a gente gasta horas e horas e horas aconselhando, orando junto, sentando, abrindo as escrituras, repetindo e repetindo e repetindo, orando e orando e orando pelo aquele mesmo assunto pela 10ª, pela 100ª vez. Aí parece que de repente chega um pregador de fora e fala a mesma coisa que você disse, e aí as pessoas falam, agora eu entendi. A gente costuma dizer que esse é o milagre do pregador visitante. Por isso que a gente traz. Porque muitas vezes eles chegam, dizem a mesma coisa que a gente disse, mas daí você fala, olha lá que benção. Amém. Se foi o que Deus usou para fazer a transformação, amém por isso. O trabalho de pastorear requer essa paciência. Também o ministério de pastorear requer iniciativa. Um presbítero, ele não pode ser passivo, esperando que as pessoas cheguem até ele para pedir ou para falar. Ele tem que ser ativo em buscar, em ir atrás, em buscar relacionar-se. Entendam, existem alguns que têm uma capacidade enorme de fazer isso, que faz parte da personalidade deles fazer isso com uma maestria gigantesca. Existem outros como eu que se esforçam e tentam, mas que não é uma característica principal, mas que eu tento e me esforço cada dia para ter esse tipo de iniciativa. Mas os presbíteros, eles devem buscar e não ser buscados. Presbíteros que ficam esperando, ninguém falou nada, então não. Ele tem que ir atrás. Ele percebe. Fulano, alguma coisa, vou mandar uma mensagem, vou ligar, eu vou ir atrás. Não, mas eu sou babá de marmanjo, alguns dizem, né? Você babá de crente velho? Ser presbítero é ser pai. Faz parte. E se você não está preparado para isso, você não está preparado para ser presbítero. Faz parte do ciclo. Eu gostaria, e por isso que nós estamos ensinando, por isso que nós falamos sobre a pluralidade de presbítero, por quê? Porque muitas vezes não temos dado conta de atender às demandas que são necessárias. Nós precisamos de mais pessoas que estejam exercendo esse ministério ao nosso lado para alcançarmos com braços mais longos, mais pessoas na nossa congregação. Onde nós possamos sentar com mais pessoas, orar com mais pessoas, chorar com mais pessoas, almoçar com mais pessoas, passar tempo com mais pessoas. Em outras palavras, irmãos, ser um presbítero é se colocar à disposição de Deus, para ser usado por Deus como um instrumento para moldar, encorajar, consolar, corrigir e conduzir as ovelhas que são colocadas debaixo do seu cuidado. É fácil? Por isso que homem nenhum é capaz de exercer essa função. E o dia que ele achar que ele consegue, ele deu o primeiro passo em direção à ruína. Ele depende integralmente da capacitação de Deus para conseguir realizar essa obra. Porque é Deus que o chama e é Deus que o capacita a exercer esse ministério.
Vamos parar por aqui hoje, que já tocou o sinal a segunda vez, e na semana que vem a gente vai continuar falando sobre essas funções dos presbíteros, e nós veremos que os presbíteros também, eles vigiam a si mesmos